O futuro do ensino de história no Brasil é uma das principais polêmicas na elaboração da Base Nacional Comum Curricular. No Questão de Classe de hoje, você vai ver como a disciplina é aplicada e as sugestões de educadores e alunos. História também se aprende fora da sala de aula. O Museu da Imigração do Estado de São Paulo guarda a memória de quem veio de longe para construir aqui uma nova história, um tema sempre atual. E assim, como um objetivo essencial da aula de história é sentir, perceber o que muda, o que permanece, Essas transformações são importantes e o museu é um espaço para isso. Eu aprendi que os imigrantes de vários lugares do mundo, eles vieram para cá por causa que eles eram refugiados ou também por causa de guerra. Nicole não estava animada para conhecer o museu, mas mudou de ideia depois que encontrou o próprio sobrenome. Achei legal, interessante. Eu pensei que não ia ter, porque o meu é diferente. A palavra história vem do grego history. É definida como a ciência que estuda os fatos passados. O futuro da disciplina é uma das maiores polêmicas na elaboração da Base Nacional Curricular, conduzida pelo MEC, Ministério da Educação. Na primeira proposta, apresentada em novembro do ano passado, a ênfase nos estudos seria para a história das Américas, da África e indígena nos primeiros 2 anos do ensino médio. História antiga europeia, como Grécia e Roma, sequer foram colocadas. Isto já é um radicalismo, porque é tão importante para entender o Brasil, a existência de povos indígenas, como é importante entender a Revolução Francesa. Eu acredito que os currículos eles precisam ser construídos em parceria entre os educadores locais, as crianças e a sociedade local, considerando principalmente a diversidade brasileira. Uma nova versão da proposta curricular deve ser apresentada pelo MEC ainda neste ano. Atualmente, as escolas dividem o conteúdo em História do Brasil, América, Grécia e Roma, Idade Média, com Cristianismo e Igreja Católica, História Moderna, do Renascimento à Revolução Industrial e a História Contemporânea, do século XVIII à atualidade. Todo currículo é uma escolha de corte. Nós temos que cortar coisas. Temos que dar ao aluno uma visão suficientemente ampla e suficientemente crítica da nossa história. Mudanças que são um desafio para quem tem a tarefa de fazer a ponte entre o passado e o presente. O debate estimula os alunos a gostar da matéria. Ela tem a maneira dela de explicar, parece que a gente está vivendo, sabe? Ensinou a pensar diferente, ensinou a gente a falar diferente, a gente tem um pensamento no futuro diferente, que muitas das pessoas que estão na escola não pensam, entendeu? Acho que o professor está na luta de transformar a sociedade numa sociedade melhor, numa sociedade igual. Não é só ensinar o aluno para o mercado de trabalho, não é só ensinar o aluno para ele conseguir um trampolim social, é transformador. Da preocupação com a base curricular, os professores de história dão atenção especial à escolha dos livros. A produção do material didático usado como referência no ensino da disciplina é um trabalho que mobiliza centenas de profissionais. O grande desafio é manter o livro didático atualizado até chegar na sala de aula. Até porque nem a velocidade das rotativas é capaz de acompanhar tanta história acontecendo a todo momento. No momento em que ele está sendo escrito, no momento em que ele está sendo produzido por uma editora, ele requer um tempo bem anterior ao momento em que ele chega impresso na mão do aluno, Mas nos últimos tempos, tem muitas questões de atualidade ou muitas atualizações que são possíveis no mundo digital. Leandro é
É autor do best-seller Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que desconstrói muitas das narrativas contadas nos livros de história. Acho que a lição número 1 que um professor de história deveria passar é tolerância com discursos divergentes. Essa pessoa não pensa como eu, bom, deixa eu ouvir quais os argumentos dela. Fernando dá aulas de história em escolas particulares e para alunos do curso pré-vestibular. Ele também crê na pluralidade da disciplina. Acho que é papel do professor mostrar que a história é um conhecimento construído, não é um manancial de verdades. História passa pela memória e a história passa pela formação da identidade. Então nós precisamos saber o que aconteceu antes para saber como nós nos tornamos, para saber a natureza, né, das opções que fizemos ao longo da história e por que somos o que somos. E parece que os alunos aprenderam a lição. O estudo da história é importante para isso, para que a gente possa ter a nossa formação política, o nosso conhecimento de o que foi democracia, o que foi revolução. Às vezes eu fico pensando que a matéria de história serve pra gente não repetir os mesmos erros no presente. Quando eu penso em história, vem todo o processo histórico que a gente viveu até hoje. Quando você entende o passado, abre o olho pro futuro. Além de entender o presente, abre o olho pro futuro. Demanta, a reportagem tratou muito bem dessa questão da diversidade de opiniões. E, obviamente, existem correntes de pensamentos que são divergentes, né? Agora, não está havendo uma certa confusão nesse debate entre o que é aprender essas correntes e achar que simplesmente abordá-las dentro da escola pode significar uma doutrinação? Olha, antes de mais nada, eu gostaria de dar os parabéns para a produção. Que matéria linda, né? E esse fechamento com as crianças, falando e interagindo com os adolescentes, né? Estão assistindo, não são que são adolescentes, sensacional. Olha, a grande confusão iniciou-se com a grade, né? Você realmente tirar história europeia, Revolução Francesa, Roma, Grécia, da grade curricular, isso é um atentado. Isso é um assassínio da história, né? Um assassinato da história. É um erro crasso do Ministério da Educação, que estava indo para um lado muito delicado, que aí gerou esta confusão da doutrinação. Por que não ter história da Revolução Francesa? Por que não ter história de Roma Antiga, de Grécia? Por que não? Então, aí que houve essa mistura, não é? Portanto, nós temos que toda a grade curricular ter o cuidado com as fontes, porque a história sempre é contada pelos vencedores, né? Eu não sei, daqui 20 anos, eu já disse isso, como que será essa questão do impeachment? Será golpe ou não será golpe? Não sabemos, a história é contada pelos vencedores, cada dia é um dia. Quando você vai, a história é uma reconstrução do passado, e aí sempre há interpolações, há interpretações, a visão do autor. Portanto, nós temos que ter diversidade de fontes. E aí vem o pluralismo. Os professores estão corretíssimos ali. Portanto, com o pluralismo, nós não vamos ter doutrinação. O que não pode ter é só um lado da história. E os alunos hoje têm acesso à internet, têm acesso a essa gama cultural sensacional das mídias, das redes sociais, mas precisa recebeu o ator Alexandre Frota, que foi lá justamente reclamar dessa, aspas, doutrinação que estaria acontecendo no ensino público brasileiro. Como é que você vê tudo isso? Você quer me enrolar, né? Não, quero que você diga aqui qual é a sua... Eu acho o seguinte, a educação tem que ser diversa, tem que ter sortimento, o espírito crítico, a tolerância, como disse o professor, nosso colega de bancada, o Karnal, ali, você faz renúncia, você tem um corte editorial ali. E antes, o corte editorial, nos anos 70, 80, antes da chegada da internet, ele era um corte mesmo. Hoje não, hoje você pode ir atrás dos assuntos que você tem interesse. Eu lembro que, eu nasci em 70, eu lembro que a minha mãe se queixava um pouco de que se falava pouco da história dos índios do Brasil, né? E quando eu falo que se falava pouco, se falava nada, zero a respeito. Então, eu acho interessante algumas coisas entrarem. Agora, você tirar a história da Grécia, por exemplo, a Revolução Francesa,
é a própria gênese do que somos, né? Do mundo contemporâneo, né? É uma grande bobagem, né, essa revisão. E você falou bem, você trazer um assunto e você ensinar uma determinada coisa na escola, você falar do Marx ou falar do Adam Smith, não quer dizer que você esteja doutrinando. Você precisa ter contrastes, precisa ter contrapontos, né, para você, enfim, poder ter um substrato final, uma opinião, né? Eu sou a favor da diversidade, da tolerância e de que o Ministério da Educação procure outras coisas mais interessantes para fazer.